Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando hoje o programinha número 38. Hoje nós estamos aqui no dia 8 de abril de 2019. Estamos iniciando aí o programinha contando o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos sob aquilo que a revista Aquarista Júnior conseguiu fazer, presenciar, acompanhar, idealizar, projetar algumas ações, tudo que a revista foi fazendo realmente ao longo desses 30 anos, mais de 30 anos agora, né, para ajudar todos os aquaristas brasileiros, todas as práticas aquarísticas, todos os modelos e tipos de práticas aquarísticas. Se o aquarista gosta de um, sei lá, de um aquário tropical, se ele gosta de um aquário de água fria, se ele gosta de um aquário biótopo, né? Se ele gosta de um aquário de disco, ou só com bandeira, ou só com africanos, ou só com peixes jumbos, ou se ele gosta de um laguinho no fundo da casa dele, ou se ele gosta de reproduzir peixes, puxa vida, coisa fantástica, tal. Então o que acontece? A revista Aquarista Júnior, ao longo de todos esses anos, vem contando, ao longo de todos esses programas, né? Vem contando essa coisa da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas. Então quem gosta dessa coisa de história, quem gosta dessa coisa de memorizar fatos, quem gosta sei lá, de relembrar coisas, de ser um pouco saudosista. Esse é o programa legal, entendeu? Está sendo uma coisa fantástica poder apresentar para vocês esse tipo de iniciativa que a gente achou super bacana começar em julho do ano passado, né? Com essa ideia do programa da revista Aquarista Júnior, tá legal? Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa. Puxando aí nos meus arquivos, aquela coisa, existem datas comemorativas, né? E no próximo dia 13 de abril é comemorado, né, o Dia dos Jovens. E eu queria falar uma coisinha bacana, porque a revista Aquarista Júnior, a revista Aquarista Júnior tem tudo a ver com jovens, né? Tanto até o nome, né? Aquarista Júnior, entendeu? Então o que acontece? A gente sempre na revista, ao longo de todos esses anos, teve várias ações para que pudesse colaborar com essa turma que está saindo da pré-adolescência, está entrando naquela fase de 15, 16, 17 anos, e que pudesse, de uma maneira prática, vem assim, didática, né, no caso, ou ensinar dicas e regras sobre o aquarismo, ou incentivar eles a estudar, por exemplo, entendeu? Então eu queria falar, como vamos comemorar aí no dia 13 de abril, o Dia dos Jovens, a revista Aquarista Júnior, durante algumas edições, ela sempre mostra coisa que a gente até chama, tem o Aquarista Kids, que é para criança, né? E tem o Aquaristim, que são o quê? Ideias, sugestões, tudo coisinhas como se diz, para essa galera essa galera, vamos dizer, que está saindo da adolescência e está começando a pensar no que vai fazer no futuro, né? Eu queria mostrar aqui, ó, só para exemplificar, uma das matériazinhas que saiu, uma revista não tão antiga, né? Fevereiro de 2013, tá vendo aqui, ó? Revista 150, na época comemorava 25º aniversário. Na seçãozinha Aquaristim, uma ideia de tatuagem de peixe ornamental pra galera tinha. Olha que bacana, entendeu? Olha o símbolo do Aquaristim, tá vendo? Então o que acontece? A revista sempre esteve envolvida com essas coisas de ajudar esse pessoal. Nas revistas mais anteriores, eu puxei alguma, tá? Eu puxei uma, né? Mas tem várias revistas que a gente publicou. Na revista 97, só para você ter uma ideia, deixa eu ver de quando que ela é, Papapi, de agosto de 97. Olha que bacana, 97, 2007, 2017, mais de 20 anos atrás, essa é a capinha dela, um belo disco, né? Azulzinho, azul claro. Nós fizemos o quê? Existia na época, os jornaleiros vendiam o chamado Guia do Estudante, em que o Guia do Estudante era tipo um livretinho, um caderninho, que vamos dizer, o adolescente comprava, ou a mãe do adolescente, ou o pai do adolescente, e lá tinha todas as profissões que a pessoa podia escolher, desde médico, advogado, sei lá, qualquer profissão, arquiteto, várias profissões, e qual que seria o procedimento, para que seria, o que a profissão abrange, o que a profissão é aplicada na profissão, vamos dizer, os gostos que a pessoa precisa ter para, vamos dizer, se profissionalizar nessa área, tudo. E o que acontece? Nesse guia de estudante de 1997, a gente procurou pegar
os cursos que mais tinham a ver com essa coisa de aquarismo. Então, nessa revista, ó, só para você ter uma ideia, que tal ciências biológicas? Tá vendo aqui, ó? Então, na época, o que que acontece? A gente pensava o quê? Pensava não, em várias edições a gente publicou ideias que tal ciências biológicas, que tal zootecnia, que tal, deixa eu ver se eu lembro aí, zootecnia, que tal, vamos dizer, engenharia de pesca, que tal agronomia, que tal veterinária, entendeu? Então o que acontece? E aí, o biólogo passa a vida pensando na vida e em suas formas, estruturas e manifestações. Então, era uma descrição do que era um biólogo, através do Guia do Estudante, né? E o que que acontece? Onde estudar, tinha até umas universidades, vamos dizer, sugeridas, no caso do guia e pela gente também, o perfil técnico, vamos dizer o técnico também, a gente falava alguns cursos que a pessoa podia fazer em segundo grau, que seria técnico de agropecuária, entendeu? Então o que acontece? A ideia na época, isso em 97, era justamente colocar na cabecinha dos jovens uma ideia de curso profissionalizante e superior, ou técnico, né? Segundo grau, que ele pudesse fazer e o quê? E se profissionalizar no futuro. E se especializar no futuro numa profissão que ele por si só, por ser vamos dizer, um aquarista, né? Ele já tinha, sei lá, gostando de animais ou gostando de peixes, ele já podia ter vamos dizer, uma excitação, uma vontade maior, entendeu? Então sempre a gente fala, às vezes você vai fazer um curso de biologia, puxa vida, mas não, no curso de biologia não fala muita coisa sobre peixe, não tem problema. Você vai ter nas matérias, nas disciplinas do curso, muito embasamento nessa parte biológica, geral no caso, né? E que você, pegando essa base e aplicando para o nosso ramo do aquarismo, ou no ramo de criação de peixe, ou mesmo de aquário, ou mesmo se você é um lojista de aquário, então acaba sendo, vamos dizer, gratificante, entendeu? É que eu, quando, na minha idade, por exemplo, quando eu tive essa oportunidade de fazer curso técnico, aquela coisa, na minha época era mais ou engenharia, ou medicina, ou advocacia, entendeu? Não tinha essa coisa de, sei lá, o rapaz vai fazer curso de biologia, não existia essa, quer dizer, existia, mas não existia assim vamos dizer, a facilidade, a popularização do termo, por exemplo, biólogo, do termo, vamos dizer, zootecnista, esse tipo de coisa. Isso na minha época de estudante, né? Aí os anos foram passando, quando a gente teve a oportunidade de fazer a revista, falei, opa, vamos criar assim um espaço, o Aquaristim, que é justamente para o quê? Para tentar colocar os jovens numa carreira de futuro, que possa ser uma carreira legal, do ponto de vista pessoal, emocional, né? E que possa ser rentável também do ponto de vista financeiro, que seja uma profissão digna, né? Para todos aqueles que já gostam de aquarismo. Então, Dia dos Jovens, 13 de abril. Parabéns a todos os jovens do Brasil e a revista Aquarista Júnior está aberta para você, porque a gente sempre teve fama também. Muita gente, quando a revista começou, aquela coisa, os leitores da revista é tudo garotada, não sei o que lá, tal, tal. E é verdade. Entendeu? Uma boa parte dos leitores da revista eram e às vezes são, vamos dizer, uma faixa etária jovem, né? Entendeu? E que hoje, é claro, quem começou com a gente hoje está veteraninho, assim que nem a gente. Mas, quer dizer, era uma revista direcionada, no caso Aquarista Júnior, ao aquarista iniciante e aquele que realmente tinha essa vontade de querer aprender. Quando teve essa oportunidade de ler o Guia do Estudante e ver entre centenas de profissões, algumas que pudessem ser encaixadas no nosso querido ramo do aquarismo, opa, divulgamos na revista as ideias. Tá legal? Então, só para introduzir o programa de hoje, queria falar sobre o Dia dos Jovens, tá legal? Deixa eu falar uma coisinha também, uma coisa que é bacana falar. Na revista 33, um detalhe importante. Na história do aquarismo brasileiro, nós estamos contando desde a pré-história da revista Aquarista Júnior, que foi lançada em 1988. Então, nós contamos desde quando eu comecei, vamos dizer, pequenininho, aquela coisa toda, nós já estamos no ano de 1993, que é a década de 90, uma década de expansão aquarística, tanto no Brasil como no mundo, com essa coisa de internacionalização, de globalização. A palavra globalização começou a ser muito divulgada. Então, o que acontece? Os contatos Brasil-exterior, exterior-Brasil começaram a ser maiores, isso em todas as áreas, né? E no aquarismo não foi diferente. Então,
muitos equipamentos puderam chegar ao Brasil, muitas ideias puderam chegar ao Brasil e as indústrias brasileiras começaram a produzir produtos similares, né, ou realmente, vamos dizer, inspirados, né, em coisas que se via fora do Brasil. Então a década de 90 é muito rica para muito importador, muito fabricante, muito lojista da época, que até alguns ainda existem até hoje, muitos atacadistas da época, que alguns existem até hoje. Então por quê? Porque o mercado deu um up do ponto de vista de acessórios, produtos e equipamentos. E a gente estava lá, cara. A gente estava lá o quê? Participando dessa geração da década de 90, divulgando coisas de interesse para o aquarista, divulgando ideias e sugestões até para as fábricas produzirem alguns protótipos, alguns projetos de alguns equipamentos. E 93 marca uma coisinha bacana que eu queria falar. Marquei aqui, ó, quer ver? Ó, essa é a capinha dela, tá? Então, agosto de 93. Na página 5, o que que acontece? Aqui embaixo tem uma notinha pequenininha. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Pudemos conferir nos últimos meses diversas interessantes propagandas das camisetas Hering. Entendeu? Que o que que acontece? Começou a pipocar nas emissoras de TV, nas próprias revistas, aquela coisa, que a Hering, só para você não sabe, é a marca dos dois peixinhos. É aqueles dois peixinhos, que é um contrário ao outro, que vamos dizer, o símbolo da Hering é esse, né? Que destacaram diversos peixes, vamos dizer, a marca que destacaram diversos peixes marinhos, aquela coisa, nas propagandas. E o que que acontece? A gente entrou em contato na época com a Hering, com a Hering, se não me engano era em Santa Catarina, eu acho. É no sul, em Santa Catarina ou Paraná, não tô lembrado direitinho. E o que acontece? Falamos da revista, aquela coisa, mandamos a revista, tudo, e demos uma ideia se eles queriam mandar algum adesivo, alguma coisa para que a gente pudesse, vamos dizer, colocar na revista como um presente para os próprios leitores da revista. E na época eles mandaram, quer ver, ó? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Putz, não vai dar para ver. É um tipo de um adesivo holográfico que fala. Deixa eu tentar virar aqui. Dá para ver que tem um peixinho aqui? Dá para ver o símbolo embaixo? Não dá para ver. Deixa eu ver se outro está melhor aqui. Dá para ver, não? Dá para ver que é um tipo de um peixe-anjo, né? Bom, é o seguinte, é prateado, ele é holográfico. Quando você, vamos dizer, coloca ele adesivo em algum lugar, tudo, dependendo de como você olha o adesivo, você consegue ver o peixe como se fosse tridimensional. Bacana isso, né? Então eles mandaram uma quantidade enorme para nós, a gente encartou na revista, aquela coisa. Então durante muito tempo a gente, entre aspas, né, divulgou as camisetas, a marca Hering, que era justamente a marca dos dois peixinhos, e que a gente achava que podia fazer um agrado para eles, um agrado para os aquaristas, e realmente, vamos dizer, incentivar, porque quando, de repente, um produto, vamos dizer, forte no mercado, aquela coisa, faz uma propaganda que coloca peixes ornamentais em sua, vamos dizer, em sua divulgação, por exemplo, indiretamente fortalece o nosso querido ramo do aquarismo, entendeu? Então, quando a gente vê alguma propaganda, alguma ação, alguma entrevista, alguma reportagem em que cita ou mostra peixes ornamentais, pode ter certeza que o nosso querido ramo do aquarismo sempre sai fortalecido. Então sai fortalecido as lojas, os próprios fabricantes, as pessoas que lidam profissionalmente com o mercado, os criadores de peixes, entendeu? Os próprios aquaristas, entendeu? Então todo mundo acaba ganhando quando acaba tendo uma divulgação do aquarismo nas mídias mais populares, né? Que na época era a televisão, né? Entendeu? Então, 1993, fizemos o quê? Uma parceria com a Hering, olha que coisa bacana, hein, meu? Empresa grande na época, multinacional, sei lá se era multinacional, mas acho que era multinacional, tivemos um contato com eles, e você vê como que funcionava antes, né? Os contatos era mais pessoal, assim, era mais calor humano, né? Hoje, às vezes, você manda um e-mail, a pessoa te responde, você responde, você não sabe nem a voz da pessoa, não sabe o timbre de voz da pessoa. Então, hoje em dia, existe uma coisa muito fria, né? Na época tinha esse calor, tanto que o relacionamento nosso com muitos lojistas, com muitos fabricantes, até hoje é bem fraternal, né? Então, a gente se vê poucas vezes na vida, mas quando se vê, parece que você se viu ontem. Porque aquela, vamos dizer, aquela meia horinha de papo, aqueles dias que a gente teve convívio, aquela coisa toda, parece que fica na cabeça de todo mundo como memória legal.
Entendeu? Então é bacana as lembranças que eu tenho de visitas que eu fiz em alguns lugares, de pessoas que me receberam. A gente começou a revista muito novo, aquela coisa toda. Então, o carinho que os mais antigos tiveram com a revista. Eu faço até para aplicar. Se na época talvez eu precisasse de sei lá, 1 quilo de arroz, era capaz do pessoal ceder para mim, entendeu? Então houve um carinho muito grande do pessoal mais antigo com a revista Aquarista Júnior, e a recíproca também foi verdadeira. Sempre fui um parceiraço da turma, sempre ouvi bastante, tantos conselhos, sugestões, tanto que a revista, a gente sempre fala, ela é uma colcha de retalhos de sugestões de centenas de pessoas, entendeu? Centenas vamos dizer, de opiniões que foram dando, eu fui captando, entendeu? Toda sugestão, por isso se você quiser dar uma sugestão para a revista, para o programa, pode dar, que com certeza eu vou ouvir e de repente eu vou publicar na revista. Tá? Você fala, puxa vida, olha, aquilo que eu falei pro Marcos, ele acabou, vou dizer, incrementando nas edições da revista ou do programa, né? Porque sempre fui uma pessoa bastante ouvinte, entendeu? Então acho que, quer dizer, no caso das camisetas Hering, foi um marco bacana para a revista, para contar para vocês a participação o quê? De uma marca que era forte com essa coisa do nosso querido ramo aquarístico. Tá legal? Deixa eu falar outra coisinha também. Na própria revista 33, em agosto, porque o que acontece? 33 já era 93. Então a revista já está completando 5 anos. Então, puxa vida, eu recebia cartas, né? Porque a maioria dos contatos eram pelo correio na época, né? Então era uma enxurrada de cartas e eu gostava de receber, porque eu lia todas, eu arquivava, eu guardava na ordem, tinha pastas que eu ia arquivando, tudo. Até já me fizeram uma sugestão aí de procurar nessas pastas antigas. Às vezes alguma pessoa ilustre mandou uma carta para você, ou você se correspondeu com uma pessoa que depois virou ilustre, né? E a gente nem percebe porque o carinho que eu tinha com as respostas foi grande. E quando foi na página 10, eu procurei fazer o quê? Algumas matériazinhas que eram alguns temas, tá vendo aqui em cima? Alguns temas curiosos, que era essa parte técnica do aquarismo, né? Que o que acontece? Olha, por exemplo, muitos peixes comem as nadadeiras de outros peixes. Então a gente comentou na revista esse tipo de tema, que era muito comum esse problema acontecer no aquário do pessoal. Então a gente citava que era uma coisa de compatibilidade, era uma coisa de escolhas de espécies, era uma coisa que se você tivesse oportunidade, era bom que você tivesse grupos de peixes de uma mesma espécie, então poucos grupos variados, do que você ter muitos peixes e todos eles diferentes, por exemplo. Então a gente citou. Outra coisa, a natureza é uma terra de ninguém. Aquela coisa de, na época a gente já tinha essa preocupação, de você de repente achar que está soltando um peixe no rio, ou está soltando um animal na selva, você acha que está fazendo uma boa ação. Para os nossos olhos é maravilhoso. Então a gente vê até trabalhos feitos bacana, com tartarugas que comem plástico, o pessoal recupera ela e solta, aves que de repente machucou um pouquinho a asa, recupera e solta. Mas essa soltura é sempre uma faca de dois gumes, né? Você pode realmente estar colocando o animal para vamos dizer, para a morte mesmo, né? Então uma coisa que eu acho que a pessoa sempre tem que pensar é com muita cautela, onde vai soltar, se vai soltar. Se é um peixe ornamental, não se solta. Se é um peixe que comprou na loja, não se solta no rio. Então a gente na época citou uma matériazinha, isso em 93, olha a preocupação, porque aquele lá, como a revista sempre teve essa ação meia ecológica, né? Nós temos, né, um departamento que cuida de questões ambientais, participamos na época da Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, com sugestões, participamos de grupos vamos dizer, de entidades observadoras da Eco 92. Então, sempre essa coisa, natureza, ecologia, peixes ornamentais, vamos dizer, reflorestamento, vamos dizer, corte de árvore, corte de mata ciliar, sempre teve nos pensamentos da revista. Então, e dizer essa coisa de natureza. Então, até os dias de hoje vale a pena você pensar. Teve um peixe, não gosta mais? Faz uma troca com a loja, devolve para a loja, ou troca com um amigo, aquela coisa toda, entendeu? Nada de pensar que você soltando
do rio, por exemplo, ele está melhor. Ou mesmo um peixe marinho, que você comprou, você sabe que é um peixe nacional, por exemplo. Só que você comprou e ele cresceu no aquário, ou ficou agressivo, ou ficou grande, aquela coisa toda, e de repente você não quer mais ele. Então você fala, vou soltar aqui no litoral nosso aqui, já que ele é brasileiro, né? Entendeu? Mas puxa vida, se ele está 3, 4, 5 anos no aquário, ele está com toda a adaptação biológica para o ambiente do aquário. Então se você soltar ele, a natureza, a própria matéria, que natureza é uma terra de ninguém. Tá legal? Entendeu? Outra matériazinha que a gente sempre colocou e o pessoal questionava, se o crescimento do peixe for, se o peixe for lento, melhor. Entendeu? Matériazinha curta, né? O que acontece? Quando o aquarista compra um peixe, muitos às vezes têm aquela ideia de que o peixe tem que crescer logo, ou tem que crescer rápido. Nada disso. Vai alimentando ele direitinho, vai escolhendo opções de alimentos, variedades de alimentos, vai alimentando, se você não tem muito tempo, uma vez por dia. Naqueles momentos que você tem por dia, fica, quem sabe, uns 10, 15 minutinhos observando o peixe, observando os peixes do aquário e deixa ele crescer lentamente. É que nem criança, que nem filhos, né? A gente não pode perceber que o filho está crescendo. É uma tia que percebe. O peixe é a mesma coisa, você não percebe, às vezes um amigo percebe, mas você não, porque ele vai crescer gradualmente e com isso a saúde dele vai ficando sempre positiva, entendeu? A chance de ele ter uma saúde, uma vida longa, uma longevidade maior, sempre vai ser um pouco melhor se o crescimento for lento, até para os órgãos, né, internos se desenvolverem adequadamente, entendeu? E o que acontece? E uma última coisa também, não existe aquário limpinho. Aquário limpinho existe por certos momentos, entendeu? Porque o que acontece? No dia a dia, nos 365 dias do ano, alguma ação, alguma coisa pode acontecer que o aquário não vai ficar exageradamente decorativo. A não ser que você seja um aquarista totalmente dedicado, de mexer muito no aquário, aquela coisa. Só que aí vai cansar, né? Aí você pode até perguntar, poxa, mas nas lojas os aquários são tudo bonito e tal, porque o lojista tem todo o dia inteiro para, vamos dizer, para cuidar lá dos aquários da loja, né? Ou essa turma que mexe com aquapaisagismo, tá sempre mexendo nas plantas. Mas o aquarista comum, fica tranquilo que o aquário, se não tiver limpinho, também é saudável para o peixe. Fica tranquilo nesse ponto, entendeu? Inclusive, ontem mesmo, eu estava assistindo na televisão, falando a preocupação do pessoal que mora ou que mexe com turismo, lá da região de Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? A região de Bonito, que tá o quê? Está sofrendo com a ação de, vamos dizer, de água mais escura que está chegando no rio, nas nascentes, aquela coisa toda. Água mais barrenta, tudo em função do quê? Do progresso que está acontecendo em volta, na minha opinião, né? Entendeu? Então, por mais que a água durante muitos anos ficou super cristalina, aquela coisa de aquário natural, tudo, a interferência externa geológica, da própria terra, manejo da terra, manejo de agricultores, isso às vezes à distância, né? Mas a chuva vai trazendo e vai com isso ganhando turbidez na água. Para os peixes, às vezes não interfere tanto, mas para, vamos dizer, o lado turístico da cidade, já está começando a interferir e o pessoal lá está já preocupado e tentando fazer, procurando, né, algumas alternativas para tentar resolver esse problema de muita água barrenta que está chegando, muita coisa, aquelas águas que borbulham da terra, né, já não está borbulhando tão cristalina, então já existe uma preocupação tanto de geólogos, né, da área lá, biólogos, essas coisas, da própria prefeitura, das cidades que os rios lá da região passam, né? Por quê? Porque afetaria totalmente o lado turístico de Bonito, que o próprio nome já diz, né? É uma região fantástica para quem quer mergulhar realmente dentro do aquário. Então essas matérias na revista 33 foram o quê? Para agradar aquele grupo de leitores que vinham trazendo para nós dúvidas constantes. Então é aquela história, se uma pessoa me fala uma coisa, entra por aqui, sai por aqui, eu anoto num caderninho. Se uma segunda pessoa traz a mesma dúvida, a mesma coisa, opa,
Já começa a ter uma preocupação. Se uma terceira pessoa mostra dúvidas sobre o mesmo assunto, opa, está na hora de colocar algum artigo, algum assunto, alguma matériazinha na revista. E é isso que a gente tem feito ao longo dos 30 anos para procurar o quê? Sanar todas as dúvidas da turma. Inclusive, até hoje a gente fala isso. Sempre tivemos o Disque Aquarista Júnior, que era um telefone, é um telefone que fica à disposição da turma, aquela coisa toda. Hoje, como está mais moderninho, a turma, vamos dizer, está mais internet, essas coisas todas. Então, o WhatsApp, marca o número aí, já que estamos falando dele, né? É o 11, o DDD, 974227856, ou pelo e-mail aquaristapeixe@uol.com.br, e pode mandar as questões, as dúvidas, aquela coisa. Só um detalhezinho, na época também acontecia isso, você vê, o pessoal mandava por carta, né? Então a gente às vezes demorava semanas para, entre a pergunta e a carta-resposta que ele recebia, às vezes podia demorar uns 10 dias, né? Mas o que acontece? O pessoal saía contente, aquela coisa. O e-mail e o zap é a mesma coisa. Não existe uma resposta imediata. Então, se o assunto é muito, vamos dizer, muito bruto, muito rápido, puxa vida, a gente aconselha, consulta o lojista aí da tua região, da tua cidade, que às vezes a dúvida mais rápida, rapidamente pode ser sanada. Se é uma dúvida que você acha que em 24 horas ela pode ser respondida sem acarretar nenhum problema para você, opa, manda para nós. Tá legal? Então, nessa revistinha 33, a gente fez essas matériazinhas que eram dúvidas do pessoal. Outra coisa que a gente sempre pensou, página 13, deixa eu ver aqui. O que acontece? A revista Aquarista Júnior, como começou ali, eu fui criador de peixe, né? Criador semiprofissional, criei em 86, né? Antes da revista mesmo, né? Uma empresa Pro Aquarismo, que cuidou da revista durante muitos anos, né? Ela foi fundada, inclusive, esse mês aqui. Estaria comemorando aniversário, abril de 1986. E ela foi criada para quê? Para fazer montagens e manutenção de aquários e colaborar com a assessoria de criadores, né? E colaborar com essa coisa de cursos de aquarismo, essa coisa toda. Isso criado em 86, no projetinho de 86. Depois veio a revista, ela incorporou a revista no, vamos dizer, naquilo que ela faz, né, que ela fez, a Proaquarismo. E o que acontece? Na época, eu só peguei um exemplo, tá? Nessa mesma revistinha 33, tá legal? Revistinha de agosto de 93, a gente mostrou aqui, ó, estudo, eu até marquei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Estudo de recursos para a implantação, né, da piscicultura ornamental. Porque o que acontece? Uma coisa bacana. Quando a gente começou a revista, então começo da década de 90, nós tínhamos muito interesse em que pequenos sitiantes pudessem iniciar uma criação de ornamentais, até para abastecer o mercado, até para criar, vamos dizer, novas variedades de peixes, ou novas espécies até de peixes no mercado, entendeu? Então a gente começou a incentivar, através da revista, divulgar essa coisa que, dependendo da região, a gente fazia essa visita, o pessoal da revista, eu particularmente fazia, levava até meus filhos pequenos, minha esposa, entendeu? Então era bacana porque era um passeio. Eu ia profissionalmente no sítio, minha esposa acabava ficando amiga da esposa da pessoa, então trocava lá figurinha, e as crianças que iam, ou se tinha criança, brincar com as crianças, e criança, quando vai junto, adora essa coisa de peixe, laguinho, criação, sítio, né, árvore. Então, para eles sempre foi uma festa. Então, se você é um empresário do ramo e tem uma atividade aquarística que possa levar teu filhinho pequeno, leva junto que eles vão adorar, entendeu? Então, o que acontece? A gente fazia várias visitas para quem solicitava, num raio de ação aqui, porque nós somos de São Bernardo, então num raio de ação talvez 100, cento e poucos quilômetros, a gente ia no sítio, e o que acontece? E dava sugestões, fazia um relatório, um tipo de um dossiê, na época aquela coisa, que o que acontece? Estudo dos recursos para a implantação da piscicultura ornamental no sítio. Então via a água que o cara tinha, via a condição de clima, procurava pesquisar na própria prefeitura o tipo de clima, as estações do ano, como variava o clima da região, entendeu? E o que acontece? E ao final sugeria algum tipo de peixe específico, nesse caso foi o King, né, que a gente acabou sugerindo. Interessados, ó,
Deixa eu ver se tem aqui. Papapá interessado. José Ferfila e Cláudio Miranda. Propriedade em Tremembé, Taubaté, São Paulo. Visita feita em, olha aqui, em 86. Eu publiquei em 93 a matériazinha, mas a pesquisa, a visita foi feita em 1986. Então o que acontece? A ideia justamente da revista era implementar. Hoje fico contente que nós temos uma gama muito grande aí de criadores que foram surgindo e hoje, puxa vida, se cria praticamente de tudo que é possível, entendeu? Então, o programinha de hoje está se encerrando. Tá legal? Gostaria de agradecer muito aí a participação de todos, vamos dizer, a paciência de todos. Gostaria de desejar uma boa semana a todos, né? Que Deus abençoe você, sua família, e que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, contando essa coisa bacana que é a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Valeu? Tchau, tchau, bye, bye. Muito obrigado por tudo mesmo, muito obrigado por sua audiência. Valeu? Tchau.